Programa não recomendado para menores de 12 anos. Limpando IBMs para a caridade. Recuperando um dos micros do IT Crowd. Um parque temático de MSX. 50 anos do Xerox Park. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao 59º Repórter Retro. A mesa aqui ainda tá vazia, mas daqui a pouco vai chegar mais gente, né? Tecnicamente é um banco, né, a mesa? É, enfim, eu sou o César Cardoso. Eu aqui, Giovanni Nunes, e para manter a tradição, né? Começa aí. Então vamos lá, mantendo a tradição lá com 2020 das efemérides, com uma grande, ultra, mega, super efeméride estilo PowerPoint, com várias setinhas apontando para ela, que são 50 anos é ouro. São as bodas de ouro do parque, né? O Palo Alto Research Center da Xerox. Há 50 anos ele era fundado, mais ou menos 50 anos, né? 50 anos, alguns meses. E isso aqui é um material do pessoal da Digital Trends. É um material muito bacana que a Digital Trends fez sobre, né, os 50 anos. Com muitas fotos que eles acham da época, e enfim. Muita gente que foi trabalhar no parque, né? Foi o pessoal que estava lá trabalhando com o Douglas Engelbart, né? Eles foram para lá e a partir daquele lugar desenvolveram toda aquela prévia de futuro que ele apresentou em 68 e 69, né? Na mãe de todas as demos. Vamos tentar fazer só uma lista curta aqui, senão a gente não consegue terminar de gravar esse episódio, né? Das coisas que vieram do parque, né? Interface gráfica, orientação a objeto, o modelo MVC, PostScript, impressora laser, Ethernet, mouse e whatever. Smalltalk, linguagem de programação. Que é basicamente tudo com o qual vivemos e convivemos hoje em dia. Isso tudo que faz parte da computação nesses 50 anos, desde que o parque surgiu. Enfim, e o parque ainda continua aí, né? Agora é né, como uma empresa dentro da... Em vez de ser agora um laboratório, passou a ser uma empresa dentro da Xerox, voltada para... Eles separaram, né? Felizmente fizeram algo que a Xerox conseguiu fazer algo depois daquilo que ela não fez, né? Que é ter tido um laboratório que desenvolveu tanta tecnologia e o qual eles não usaram nada. Quer dizer, nada não, né? Eles conseguiram se beneficiar de uma tecnologia desenvolvida pelo parque, que é a impressora laser. E olha lá. Hoje o parque é uma empresa voltada também para colaboração, né, com empresas fora da Xerox. Aí, parque.com, vocês podem se divertir. Tem a parte da história. Vários links para várias pessoinhas que vocês talvez não consigam reconhecer pelo nome, mas vocês vão acabar caindo no que a pessoa fez e vão saber que vocês já usaram ou estão usando nesse exato momento o resultado do trabalho dessa pessoa, e por aí vai, né? Esqueci de falar do Zwig. O Zwig também. A gente sempre esquece alguma coisa quando fala de parque, né? É inevitável. Sempre esquece alguma coisa. Então, passada a efeméride, vamos pra... agora vai, né? Zeus, chama o Centurião aí. Rise from your grave. Esse primeiro é muito legal. Esse primeiro achei, por acaso... É legal e também muito interessante. Um canal chamado Control Trees, que eu particularmente não conhecia, passei a conhecer. Ele tem o Oric Atmos, que foi utilizado em The IT Crowd, que é a melhor série né, sobre a vida envolvendo trabalhar com computadores. E se você discorda aí na sua casa, porque você está equivocado. Você gosta de assistir Friends, não é pra falar mal das pessoas. E ele conta... não apenas conta a história do Oric Atmos, conta... eu assisti esse vídeo, eu não sabia que o Atmos era da galera da Tangerine também. É porque o Atmos é quase que a série C dos computadores britânicos, né? É quase o grupo de acesso. Tipo, né? Mas ele sim, ele estava lá sendo ostentado naquelas estandes incrivelmente desorganizadas do subsolo do setor de TI, né? Da Helmond Enterprise, algo assim, não da empresa. E assim como
tantos outros itens que acho que alguns que inclusive eles foram leiloados, o cara comprou no leilão, ele tem inclusive um certificado de autenticidade, só que parece que a máquina não funcionava e resolveu dar não funcionava? Tinha um tempo que eu assisti esse vídeo. Isso, parece que a máquina não estava funcionando, aí ele consertou, ele recuperou o computador. Ele, nesse meio tempo, ele conta um pouco da história, né? Ele conta um pouco sobre da arquitetura da máquina, o que tinha, o que não tinha. Bem interessante, ele tem um chip de vídeo customizado em 6502, tem uma PSG, tem um alto-falante embutido, tem um design simpático, só que eu percebi pelo vídeo, né, que o bicho ele é alto, né? Isso deve ser muito chato para digitar. E no final da história, inclusive, ele faz o cabo de gravador, né? Isso. E roda uns joguinhos. Enquanto isso, no outro lado da Inglaterra, Retroman Cave fez um trabalho hercúleo. tem 13 máquinas aqui, foi isso que ele faz. É um time de futebol, literalmente. É quase um time de rugby. Faltaram 2 jogadores para um time de 15. Enfim, um 13 IBM Net Vista que ele limpou e botou para funcionar e vendeu em leilão com dinheiro, né, revertendo para caridade. Nossa, esse Net Vista aqui já são é século XX ainda, se não falha a memória. Porque na virada do século a IBM ela adotou a partir de 2001, né? Ela passa a adotar o preto nas máquinas, o mundo fica pretinho. Tanto os servidores, desktops, até as workstation deles, a S1000, os AS400, aquelas maquinadas toda. Então, isso aqui. Inclusive, o mesmo gabinete. Esse gabinete, inclusive, aqui ele chegou a ser utilizado, se eu não estou enganado, em uma ou outra máquina da Lenovo. Primeira geração. Pode ter sido, porque... Na versão preta, claro. A Lenovo demorou um bom tempo para parar de usar coisas, o design rebad da IBM. Eu cheguei a ter... Não cheguei a usar, né, mas cheguei a ter contato com uns modelos de ThinkPad que são literalmente essa virada do Turn. Literalmente o Turn, porque eles eram Lenovo, né, eles foram comprados da Lenovo, eram máquinas da Lenovo, nota fiscal da Lenovo, né, tinha um Lenovo perdidinho na tampa, mas se abrir o ThinkPad ainda tinha aquele IBM RGB no lado oposto onde fica o ThinkPad na base do teclado. Isso aqui é o que? Pentium 2? Acho que é Pentium 2, né? Eu acho que sim. A mineração de Bitcoin pra caridade. Mas seguindo aí, o que esse cara que deixou o gato passar em cima do teclado fez? Eu não vou citar o nome, você vai colar e você vai copiar e colar. Ele restaurou um Apple Newton Message Pad original. Então, o primeiro da série. Eu vi o videozão. O videozinho, né? 20 minutos. Bem interessante, ele desmontando e trocando o capacitor da máquina, ele tentando fazer funcionar. Ele explicando um pouco sobre o Newton, né? Que é talvez o primeiro equipamento estadunidense, né? A usar o ARM. Que foi uma época, inclusive, que a Apple acabou comprando uma parte da empresa, né? Aí eu não sei. E foi a máquina que depois gerou da qual surgiu o Palm Pilot, né? O spin-off do Apple Newton. E do Apple Newton, aqueles vários modelos dele, inclusive culminando com o eMate, né? Quando o Newton voltou a ser um computador estrito senso, né? Com teleteclado. O computador da Batgirl. Agora tem outro aqui que, enfim... Não acabou. Eu pensei em não colocar porque ele não acabou ainda, mas... Mas, enfim, a gente começa agora e termina no próximo Repórter Retro. Ou nos próximos, né? Mas tem trampo, né? Porque o Yambita, ou se você apenas for ler, o Jambeta, ele ganhou um Amiga 1000, literalmente o sonho da infância dele. Ele conta isso no vídeo. Bastante detonado, tadinho do Amiga 1000, mas assustadoramente funcional. Inclusive, ele não acredita quando ele liga tudo e de repente vê uma imagem, vê o Turrican aparecendo na tela. E o primeiro vídeo, assim, ele é bem a história do Amiga 1000, como fez, vamos desmontar o Amiga 1000, vamos trocar os capacitores, vamos lavar a placa-mãe. Uma série de outras coisas que ele fez, né? A fonte ele trocou os capacitores, ele comenta um pouco sobre o desenho da placa, ele cita isso, inclusive eu também reparei nisso, o desenho da placa, ela tem a maior jeito total de placa de arcade, e as placas da Atari em si, né, ele é muito Atari. Acho que o Amiga 1000 ele é antes da Amiga, né? Não tem 1000. Ele é antes da Commodore destruir o projeto.
Ele explica lá, ele monta os conectores, ele apanha um pouco para desmontar tudo. Ele mostra a tampa, né, que tem o autógrafo de todo mundo, inclusive do cachorro. O Amiga Mills, que todo mundo que participou do projeto autografou, né, a tampa. Autografou a tampa. E o curioso, né, a placa ela é feita no Japão. A Commodore arrumou alguma parceira japonesa para fazer a placa. Inclusive o drive é da Matsushita, o drive de 13,5 dele, não é um drive da Sony, que é uma coisa curiosa, pelo ano de 85, já tem um drive da Matsushita. E no segundo vídeo, ele começa o segundo vídeo, se não estou enganado, comentando sobre um resistor que estava solto na placa. E ele põe o resistor de volta, além de fazer umas outras mexidas, outra ressoldagem de conectores, e substitui a ventoinha da fonte, que era muito barulhenta. E claro, faz o Retrobrite na parte traseira. Inclusive, muito interessante, a máquina, ela literalmente tem uma carcaça plástica bem simples, se você pensar bem no gabinete, né? São a frente, a traseira, a base e a tampa. É bem diferente do design de um micro desktop. E a parte divertida que é o final, né? Ele termina o vídeo, ele comenta também o que virá em seguida, né? Que é o teclado, que ele vai dar uma olhada nele, vai fazer o Retrobrite. E a tampinha que mandaram para ele, a tampinha frontal, né? Da expansão de RAM, que estava faltando, que ele termina encaixando ela e que ele cita que ele vai tentar pintá-la no próximo vídeo. Que provavelmente a gente vai comentar no próximo Repórter Retro. Isso, ou nos próximos vídeos ou nos próximos Repórter Retro. E nesse meio do caminho, o Adrian Black, acontece isso, você sabe. Ele resolveu, sabe-se lá por qual motivo, razão ou circunstância, restaurar um monitor de Apple III. De Apple III. E eu acho que isso é o suficiente pra, né? Mas acho que o monitor do Apple III, ele tecnicamente, ele é o mesmo irmãozinho do... É mesmo monitor dos Apple II, né? Daquela época, monitor de monocromático. Assim, basicamente vai trabalhar de limpar uma TV verde. E faz aqueles ajustes que tem que ser feitos em qualquer monitor de tubo, né? Uhum. Esse monitor, inclusive, tem aquela característica película aquela telinha de nylon, né? Que dava aquele aspecto de monitor de tubo, fósforo verde, e que, pelo visto, tem um arranhão muito feio. Ou apenas alguém espirrou na frente da tela e deixou lá o troço. Nossa, né? Se alguém espirrou ali, espirrou daquele jeito, né? Uhum. Inclusive, eu acho que esse monitor ele tinha um irmãozinho do Apple II. Ou, de repente, o contrário, né? Os modelos que não foram vendidos foram Apple III foram vendidos também para Apple II. Enfim, como os dois são muito parecidos, nunca se sabe mesmo. Olha a delicadeza dele destruindo a tela. Só tirar uma dúvida aqui, porque eu não tô lembrando. Acho que ele não repõe a tela, né? Não repõe. Ele deixou... o legal da tela, inclusive acho que o principal dessas telas de monitor é porque o tubo de imagem ele não era necessariamente preto, né? Ele era um tom de cinza meio leitoso. E o que a tela produzia era justamente isso, né? Era o fundo preto para garantir a cegueira futura das pessoas. Bom, mas vamos falar de coisas menos visuais? Ainda são visuais, meu Deus. Visuais naquele estado visual, né? Enfim, primeiro que sabe, né? Mais um mês de quarentena na Itália e o Chad resolveu se divertir como? Arrumando Amiga 4000D. Coitado. Primeiro que ele conserta, né, um Amiga 4000 com tela preta. Ele fala aqui, Flash Memory. Na verdade ele começa esse texto dizendo, ele começa o texto no primeiro parágrafo dizendo que o conserto dele é por hobby, não é um trabalho, e ele só conserta pra galera que ele considera que precisa de ajuda. E todo o resto, por favor, né? Não mande pra casa dele, capaz dele gravar um vídeo tacando fogo nas máquinas e mandar de volta pra você. Mas enfim, né? Ele recebeu um pedido de ajuda de alguém que estava precisando e ele aceitou consertar o Amiga 4000, que no boot apenas, né, aparecia a tela preta. E quem conhece um pouco de Amiga sabe que o Amiga ele coloca telas em diversas cores para avisar de diversos tipos de problemas. A preta é mais, obviamente, sequer cheguei nessa parte.
A preta é quando o bicho tá pegando. Ah, ele usou um equipamento pra... Não, a primeira coisa, claro, né? Aquela limpeza clássica, né? Aquele recap nosso de cada dia. E não adiantou muita coisa. Aí ele usou um programa chamado JagHome, que inclusive permite que você consiga monitorar uma amiga pela RS-232 para saber por que não tá botando, etc e tal. E a parte divertida é essa: você liga na porta serial, o troço vai avisando o que tá acontecendo, só que o troço tava dando resultados completamente malucos e no final... Ele mal dava resultado, porque o mouse estava morto, a serial estava morta e o som estava morto. Resultado era a Paula. Esse caos todo foi criado pela Paula, né? Paula tascou o terror, criou confusão toda, trocou a Paula e quase funcionou tudo. Porque ainda tinha alguns curtos-circuitos na placa, cortesia dos vazamentos de aço de bateria e dos capacitores. Que significa que depois que ele limpou pela 10ª vez a placa, estava tudo funcionando e um Amiga 4000 foi salvo. E tem inclusive um vídeo. Ele botou um vídeo. Amiga 4000 Black Screen of Death. Não. Paula, Fastman e Full Recap. Mostrou o vídeo da máquina voltando dos mortos depois que mudou a Paula. Esse segundo antes de fazer um minuto de silêncio, mesmo sendo uma amiga, merece muito silêncio. Meu Deus. Basicamente, o pobre 4000, ele não apenas foi devastado nos dois lados da placa pelo vazamento de bateria, pelo ácido das baterias, 20 anos numa sala úmida. 20 anos fermentando, assim, maturando o ácido. Ou seja, eles, né, literalmente, esse realmente é tipo pra tirar peça. Já tirou, inclusive, né? A foto mas que ele ainda quer tirar mais algumas coisas. Dá pra tirar os conectores que também são importantes e tal. Isso é uma coisa interessante, dá pra gente ver que o Amiga 4000 tem integrados da HP. Tem um HPzinho ali que eu vi. Ou integrado da HP, né? Ou integrado que a Commodore comprava de uma empresa que a HP, no meio do processo, deve ter comprado também. Tem ali um HP, não dá pra ver do que é pela resolução da foto, mas um dos maiores. Vamos falar agora do sonho de consumo de todo mundo no final da década de 90? Pode ser, né? É o que tem pra hoje, pode ser. Vamos lá. Que é literalmente a inclusão de uma porta RGB no monitor, numa TV de tubo, né? Exatamente. O sonho dourado de 9 entre 10, né, usuários de monitor de tubo nos anos 90. Tá aqui. No que ele usou aqui? Não estou conseguindo reconhecer a máquina. Mas acho que não tem máquina, só TV. Mas é um projeto, né? Ele apenas iniciou. Ele tem uma TV da JVC, que deve ter essa coisa grande aqui embaixo do ônibus espacial, JVC AV 32920. Ele vai ligar, olha que lindo, num Panasonic 3DO. Mas calma, que ele tem coisas bem melhores, tipo um Sony PlayStation, e bem melhor ainda que o Atari Jaguar. E tem outros consoles da Nintendo aqui, tem um Dreamcast. Quer dizer, ele tem uma porrada de máquina, na verdade, que ele vai ligar só pra testar as portas RGB. Que, né, já que tá aí mesmo. A lista de ingredientes aqui é uma televisão e um monte de console. Não, e ele ainda, né, um dos testes dele foi jogando Prince of Persia NTSC no Amiga CD32 pau. Não pegou, mas enfim, né, Prince of Persia é sempre um bom motivo. Uhum. Mesmo que seja o Amiga CD32, que é uma coisa que acho que nem quem fez quer lembrar que fez. Até porque a empresa faliu, né? Também tem essa. A ideia era interessante, mas assim, é o tipo de coisa que surgiu, acho que, digamos que atrasado demais. Tão atrasado que foi no meio quase do processo de falência da Commodore, né? Ficou naquele meio do caminho, né? E o que saiu só muito mais na Europa, então, né, onde o pessoal e no Brasil. Mas você saiu. O CD32 saiu quando ele estava pronto para ser lançado, veio aquilo que algumas pessoas até acreditam que foi
foi armado para Commodore, né? Ela tava toda de boa, não tá, de repente começaram a reclamar que ela tava mal das pernas, e ela recebeu tipo um embargo do governo norte-americano que proibia que ela fizesse importação até saldar as dívidas. E aí ferrou. As máquinas lá na China para vir para os Estados Unidos, ela acabou tendo que vender aonde deu. Ou seja, PCI. PCI vendeu aqui no Brasil. Foi lançado primeiro no Brasil que nos Estados Unidos. Mas bem que já nos Estados Unidos a Commodore já praticamente desde o início, desde a virada dos anos 90, já estava muito mais na Europa do que nos Estados Unidos. Mas enfim, esse não é um episódio sobre a Amiga. Também já tivemos isso. Pode ser que a gente tenha outro na frente, enfim, né? Mas não confio não. E o próximo é mais legal ainda. O próximo é... Cadê o Ricardo agora para falar de MSX? Vamos seguindo adiante aí. Vamos. E agora tem MSX. Olha aí, como parte do Retro Challenge, né? Isso. Retro Challenge, pra quem ainda não sabe, tem 4, 5 vezes por ano, não lembro quantas vezes por ano, né? No subreddit Retro Battle Stations. Acho que começa por lá, mas o pessoal necessariamente não precisa ficar por lá. Mas acaba sendo um lugar onde o pessoal se concentra para falar de... Até porque uma das regras do Retro Challenge é você criar um blog, se vira aí mané, para você publicar as tuas coisas. E foi literalmente o que eu... esqueci o nome do jovem. Peraí, gente, calma. O Rafael Assené. O Rafael Assené, ele se propôs, já que no final de março de 2020, ele estava numa loja de quinquilharia do Japão, e ele estava quase fugindo do Japão nessa altura do campeonato. E ele trouxe um HB10. Nossa, bem chujinho, diga-se de passagem. E por isso que ele tá aqui, né? E tem a vantagem, porque como o Rafael é canadense, e até onde eu saiba, tipo, a cena MSX no Canadá deve ser quase inexistente. Ele comenta que ele não conhecia nada de MSX. E por isso que ele achou legal. E aí ele pegou esse HB10, que é um Hitbit MSX1 da Sony, naquele esquema não testado. Literalmente no estado, porque dá pra ver pela... Sabe-se lá o que tava grudado na máquina aqui, e tem esse joguinho aqui, o Until Zen Gamma, que foi literalmente o jogo que o Quality fez todos os jogos. Fez todos os testes necessários pro jogo. Ele fala da inspeção visual. Aquele conector maldito, ou o primo dele, porque esse Sonyzinho aqui ele tem uma fonte externa. A gente vai falar dessa fonte daqui a pouquinho. Tudo bem. Ele abriu, o princípio tava tudo ok, só aquela sujeirinha básica, né? Ferrugem básica. E como ele comprou sem a fonte externa, ele teve que, e aí, como é que a gente faz? Teve que fazer a fonte. Exatamente. E vem aqui a grande pergunta quase filosófica dele, né? Se a máquina funciona com 5 volts interno, pra que diabos eu tenho que mandar 16 volts AC dentro da parede da máquina e 6 volts? Não, peraí, que o mais legal é o seguinte, ela entra DC 6 volts. Essa fonte ela manda 6 volts DC e 16 volts AC. Porque pergunta porque fez na Sony, né? Assim, lembrando que o 6V a fonte manda pro regulador de voltagem, né? De 5V. Para gerar os 5 volts. E o 16V gera o mais 12 e o menos 12 pro cassete e pro cartucho. Ou seja, se você não tá preocupado com mandar os 12 volts pro cartucho e não vai usar a porta de cassete, injeta 5 volts nessa porcaria e vambora. E foi o que ele fez? Foi. Já que ele acha que a maior parte dos cartuchos usam 5 volts. Só os cartuchos que porta serial ou alguma outra coisa com dispositivo de som que usam os 5 volts. Senhor. Sim, gostei da ideia. E como ele fez isso, aliás, eu vou pedir, né, para quem acabou de chegar, para dar uma olhada nessa foto e dar seu veredito sobre o que foi feito. Tô olhando a máquina. Uma coisa feia, essa sujeira no canto superior esquerdo dele, desse HB10. O HB10 é um mico bonitinho. Isso são os restos mortais de uma figurinha. Pois é. Tá, eu tô olhando o micro a princípio, o conector de fonte. Meu Deus, aquele conector escroto. Sim, aquela fonte maravilhosa que tem alternada e contínua.
Se você descer um pouquinho mais, você vai ver a foto que eu gostaria que você olhasse e desse o veredito. Logo depois do esquema aqui do manual de referência da máquina. Eu tô vendo uma placa aqui, tô vendo um USB aqui. Sim, é onde ele arrumou os 5 volts para ligar o MSX. Sim, ele soldou um cabo USB no regulador de voltagem. Era legal ele. Gostei dele. Foi inteligente. Ele faz literalmente toda uma consideração aqui. Mas pra que eu preciso desses 12 volts desgraçados do inferno aqui? Literalmente não injeta, só manda 5 volts e acabou. Sim, mas o MSX vai subir. O 12 volts é necessário para alguns tipos de cartucho. O MSX tipo FM. O que ele explica aqui. É o que ele explica, inclusive ele fala também usando pela porta de cassete. Sim. Você não vai usar cassete. Ele não vai usar cassete e ele usou cassete. Ai meu Deus, mais um que gosta de sofrer usando cassete. Não, ele só tem o cassete, coitado. Ele foi criativo. Mas sim. Lá. Mas depois ele foi mais criativo ainda fazer o plug de vídeo, do cabo de vídeo. Esse micro não tem RGB. Ele tem um AV num conector DIN maluco. Não, ele tem AV comum. A AV dele é comum. Não. Ele fez o cabo cassete. Eu tô olhando a foto aqui. Essa é de cassete, áudio e vídeo. Não, peraí. Não. Eu tive uma máquina. Tá certo, ele tem o. Tá certo. Não, ele tem, tá certo. Esquece que eu falei. Esse aqui. Esse micro não tem essas coisas mais rebuscadas. Isso é muito incomum, muito raro de se encontrar em um MSX1. Você vai encontrar em alguns específicos assim, mas você não vai encontrar em MSX1. Eu acho que acho que esse modelo aqui, eu tive um HB10, ele não tinha um conector desses. Ele tinha um DIN também. Mas era japonês? Acho ou que era europeu? Acho que era, não lembro agora. O Vitor Truco que comprou ele de mim, se ele quiser, ele pode contar e explicar o que é. Acho que era o 10P que eu tinha, que era europeu, tá certo. Legal, ele usou o Tiny Slot Checker aqui pra fazer teste. Eu tenho o Tiny Slot, esse software, em cartucho. O Tiny Slot Checker. É bem prático. Mais legal a jornada. Porque, depois que ele considerou tal, fez literalmente pegou um cabo e soldou 2 fios pra ligar. Ele foi jogar a saída de cassete no PC dele, fez todo o trabalho, não sei o que lá, converteu o CAS pro Wave, rodou no VLC. O que ele descobriu? O MSX dele não tinha memória suficiente para rodar o jogo. Esse modelo não vem com 64, acho que ele tem o quê? 32? 16K. É a Sony brincando de Cássio. Que é o único modelo com 16K dos HB10. O europeu vem com 64. O europeu veio com 64. Verdade. Esse negócio de miguelar a memória é coisa de japonês. Chama Godzilla. Não pode falar isso agora, porque o episódio do MSX não vai ser desse aqui. Eu sei, mas eu tô falando isso só pra dar trabalho pro Juan cortar. Juan, eu tenho que cortar essa maluquice do Godzilla aí. Então, assim, bom, é legal, né? Que bom, tomara que ele seja bem sucedido com a máquina. Não, aí ele... Mas não é só isso, ele fez um cabo de cassete. Tipo, ele montou um esquema de expansão de memória, chegou o cabo de cassete que ele precisava. Ele fez um cartuchinho de expansão de RAM. Aquela RAM padrão, né? Aquela expansão padrão pro... Exatamente, né? Entendeu? Pro MSX. Ele usou Não, e nesse meio tempo ele pegou um programa em Basic, rodou no Kansas Encoder, pra rodar enquanto ele mandava carregar do cassete na MSX pra testar que tava funcionando. Esse programa eu não conhecia, é interessante. Kansas Encoder, coisa de, as coisas que os japoneses inventaram. Não, o Kansas é o padrão Kansas. É o Kansas de porta de cassete. Eita, nós. Ele fez o cartuchinho, ficou feliz e contente, rodou o Tiny Slot e finalmente conseguiu rodar o Unchosen Gamma. Sim. Ele tá querendo rodar esse jogo do ano passado. Do ano passado, né? É recente esse jogo. E claro, para fechar toda essa aventura aqui, toda essa página HTML foi feita no Vim. Uma retrô, né? Olha, até que tá um HTML bonitinho.
Muito bonitinho, muito mais bonitinho que uns HTML com jovens ficam fazendo aí. Enfim, é isso, né? É quase uma coisinha a mais só pra avisar. E tem também até a mesma página na versão em francês. Isso, seu francês é melhor que o seu inglês. Você pode. Aliás, Ricardo, já que você tá aí, fala aí do Mano Parça. Brasil! Cara, eu tava olhando isso é realmente uma coisa inacreditável. Para começo de conversa, quando saiu no MSX Org, o pessoal achou que era 1º de abril, porque saiu justamente no dia 1º de abril de 2020, mas não é. Então, aquele cidadão que nós chamamos como Bas, K ***, né? Residente na cidade de Hoorn, na Holanda, que nós já citamos várias vezes em vários episódios, e uma pessoa muito simpática, agradável. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente e lançou que está fazendo um projeto, alugou um espaço de mais de 1.000 metros quadrados na cidade de Hoorn, sul da Holanda. Ele vai fazer um parque temático de MSX. Sim, gente, não é 1º de abril. Ele vai fazer um parque temático. Ele vendeu a empresa que ele tinha, que ele dividia junto com a esposa, com a Dita, vendendo material relacionado a Lego. Ele vendeu a empresa para fazer esse parque temático relacionado a MSX em Hoorn. Então vão ter mais de 40 de máquinas diferentes e microescalas prontos para serem usados. Vai ter equipamento para quem quiser brincar lá com VR, uma coisa online, cabines de arcade, vai ter hockey, vai ter futebol de mesa, nós conhecidos como Pebolim, ou Totó, os cariocas. Em bom português é Totó. Pois vai ter gente protestando aí embaixo nos comentários, mas é Totó e pronto, gente. Fazer o quê? Essas cabeças de biscoito. Você não vai querer entrar nessa discussão, vai? Então assim, mini consoles e tudo lá, vai ter de tudo, de um Pong a um PlayStation 4 e tudo vai estar disponível lá. E o local, o evento, o espaço vai se chamar Gamers Experience, só que aí você tem destacado o MSX, obviamente, né? Então vai estar tudo lá nesse espaço disponível para quem quiser ir lá jogar, se divertir. Provavelmente com certeza vai ter muito MSX lá disponível, né? Nos comentários tem gente até falando fotos, ou então não aconteceu. Falei, caramba, o cara anunciou o negócio, o nego já tá pronto, já quero ir, já tô na fila. Não, já tem gente, inclusive um brasileiro, que botou no comentário: parece que uma viagem minha à Holanda está cada vez mais se aproximando do meu horizonte. Então tá lá, tá o símbolo, tudo disponível. Gente, não é uma brincadeira, não é o 1º de abril. O Bas fez esse espaço mesmo, ele realizando esse sonho, que ele e as pessoas venderam a empresa, né? Muitos comentários, o pessoal falando interessado, empolgados, né? Lá na MSX Org. Então, vamos ver o que vai sair daí, né? Vamos ver se o que o Bas vai conseguir fazer. Esperamos que ele seja bem sucedido, né? Esperamos que ele tenha sucesso nessa empreitada, porque não vai ser uma empreitada fácil. Ele não mora numa cidade grande, mora numa cidade pequena na Holanda, é sul da Holanda, então... Que não quer dizer muita coisa na Holanda, né? Na Holanda, né? Na Holanda tudo é pequeno e baixo, né? Você sabe, o pessoal faz a piada na Holanda que você coloca um banquinho no meio da praça, na frente da estação ferroviária de Amsterdã, sobe no banco, olha, se você olhar bem à distância, você vê a Bélgica. Então, faz isso. Então, vai ter... Vamos ver como é que vai ser, né? Vai ser uma coisa muito bacana. Eu acho que com isso vai motivar gente indo pra Holanda, vai ter gente indo pra cidade. Eu acho que vai ser interessante. Eu espero que se uma próxima vez eu vier voltar à Holanda, eu espero ir lá. Aliás, o nosso correspondido aí, o Emil, já vai anotando, Emil. Queremos que você, quando você puder, dar uma passadinha lá, visitar o base e tira umas fotos pra gente fazer pra gente botar no Reto Computaria, hein? Já vai ouvindo, hein? A gente vai cobrar isso, hein? Assim que ele puder sair de casa. Claro, assim que puder sair de casa, né? Mas tudo bem, ele não é o único que não pode sair de casa, né? O mundo inteiro tá assim, ou a maior parte dele. Então o pessoal da Estação Espacial Internacional não pode sair de casa, se bem que lá eles já não podiam mesmo, né? Então... lá já não podia, já estavam com dificuldade pra sair. Então, senhores, vamos pros comentários? Vamos lá, episódio 107, o episódio ônibus, TS-80, os miudinhos, no qual nós falamos das coisas que
que atende RadioShack fez que cabiam numa bolsa, numa mochila, ou que está no seu bolso. E parte A, temos um comentário do Danjovic. Bem interessante o episódio, obrigado. Achei bem bonito o AG Vision. Achei as teclas dele bem semelhantes às da Prológica, aquela primeiro lote tecladinho da Tente. No universo paralelo, a IBM, que já era chamada de Big Blue, teria lançado seus PCs com gabinetes pintados com a mesma cor do AG Vision. Uma pena que eles não faziam isso, mas quando acho que na década de 80 a IBM já tinha bejificado tudo. E aí, a AG Vision, ao invés das caixas bege sem graça, né? Poderiam ter belíssimas caixas de cor azul metálica. Continuariam sem graça, mas pelo menos seriam bonitos. Mas, aqui nessa terra, meu micro antigo e maravilhoso e feio é o seu PC. Errado ele não tá, inclusive. E aguardando a segunda parte para ouvir sobre o MC10. Vamos brincar de jogralzinho agora? Vamos. E aí temos um comentário do Hernandes Fernandes, é um comentário deveras assaz extenso, que nós faremos a leitura em formato de jogral, como vocês perceberão. Então, vamos lá. Quanto às linhas de ônibus de São Paulo, esclareço como morador de São Paulo que as linhas de ônibus por aqui não tem 4 dígitos, mas sim 6, incluindo letras e números ou apenas números. O que acontece é que as pessoas tendem a lembrar apenas os 3 ou 4 primeiros números, o que às vezes gera problemas. Vamos lá. Um exemplo disso, até recentemente tínhamos o 576C10, terminal de Santo Amaro, metrô Jabaquara, isso é Zona Sul. E o 576J10, Santo Amaro, metrô Jabaquara, que pareciam ser a mesma linha, bem cara, pelo menos ia para o mesmo lugar. Porém, o 576J gastava aproximadamente o dobro do tempo para fazer a viagem, não tinha motor de dobra. Pois o 576C faz o caminho direto e o 576J era via divisa, ou seja, desviava do caminho para passar na divisa de São Paulo com o Diadema, ou seja, ia para o quadrante beta. Gama. Mas lembro bem disso, devido à vez que me confundi e peguei o 576J, parei ao Jabaquara e não desci achando que a diferença não era tão grande. Lê do engano. Porém, esse risco já não corro, pois a 576J foi extinta esse ano. Curiosidade, eu passei por uma coisa parecida recentemente em São Paulo para pegar um ônibus e teve um conflito de números. A gente não se entendeu qual era o número que era pegar, era esse ou era aquele, não lembro quando foi. E a gente acabou pegando também, era uma diferença assim. A gente acabou se acertando, eu e minha esposa. Descemos, acabamos pegando outro ônibus, não me lembro como é que foi mais. Mas a gente teve um conflito. E aí, continuando, por curiosidade, há um 107 por aqui, o 107T10, metrô Tucuruvi, Terminal Pinheiros. Mas não temos um 606, o mais próximo é o 66110. 661? 61 mesmo, não tô ficando cego. 66110, Jardim Marilda, Terminal Grajaú. E dependendo do dia, você pode fazer a cotação do dólar com linhas como 527R10, Vila Império Terminal Santa Amaro, ou o N53511, Terminal Sacomã, Jardim Celeste. Sendo que as linhas que começam com N são exclusivamente noturnas. Aqui em Campinas é o Corujinha, que são laranja. Será que tem o N61701 também lá em São Paulo? Nunca sabe. Agora, usando as linhas para cotação, o meu medo é que ela chegue às linhas que usamos para nos locomover pela USP. O 801210, metrô Butantã Cidade Universitária, o 802210, metrô Butantã Cidade Universitária, e o 803210, metrô integrado estudantil, metrô Butantã Cidade Universitária. Sim. A SP Trans teve a genialidade de pôr 3 linhas com o mesmo nome. Não precisa dizer que estas são conhecidas por número. E eu sei tantos números de linhas, não por ter memória de elefante, mas pela facilidade de procura no site da SP Trans. Qual é aquele que é o 999, que a galera chama de quase 1000 no Rio de Janeiro? É o que vem de Niterói, é o quase 1000. É o Gávea, né? Ele é Niterói, acho que é Niterói, ele é Niterói Zona Sul. Não sei se não existe a linha, era da 1001, ele era o Niterói. É o Gávea Niterói, né? Que o pessoal da PUC pegava. E chamava carinhosamente quase 1000. Sim, eu peguei várias vezes o quase 1000. Ele vem pela Zona Sul. Eu lembro que tinha o que vinha para o UFRJ, era o 990, né? E alguns brincavam, chamavam que era o 1000-10. Mas não pegou tanto quanto o quase 1000. Quase 1000 era unânime, ninguém conhece ele como 999. 990 é o que o pai para o aeroporto, acho que esse ainda tem. Sim, é o que é o Niterói Aeroporto. E ia para o UFRJ. Passava ali no meio do caminho.
mudou muita linha. Algumas não continuam, não vão ficar eternizadas nos nossos corações, como o 910, o 940, o 636, o Juan já falou deles, né, com o Juan de 107 e outros, né. Agora para a parte B, nosso chapa, o Danjovic, comentou dizendo, sem dúvida o Matra Alice é um dos computadores mais bonitos da década de 80, mas o NTS também não é o mais feio, coitado. Só depende se você precisar de espaço na mochila, né? Porque tem aquele LCD inclinado em 30 graus, eu acho, ou 20. Não, mas aquelas máquinas são legais. Aliás, o Matra ele tem duas máquinas iguais em aparência, mas totalmente diferente na beleza interior. Eu tenho o Matra Alice original, né? Que é o MC10, e o Alice 32, que já é outra coisa, é outro universo. Tanto que eles chamaram o Stan Lee pra desenhar, né? A caixa, não foi mais o Möbius, né? Aham. Não, minto, não chamaram o Stan Lee, chamaram o Steve Ditko pra desenhar a caixa. Não, todas as caixas, calma, continuaram com o Möbius, por favor. Ah, não sei, né? Vai que os caras com o universo paralelo, eles não vão usar desistas franceses. Não, o universo paralelo não é nesse mês, calma aí, cara. Podia ter chamado, se bem que ele não é bem desenhista, ele é mais roteirista, né? Lá o parceiro do Möbius, aquele chileno com sobrenome de polonês. Alejandro Jodorowsky. Não, mas aí ele vai escrever uma história maluca, Ele poderia escrever o manual. Ah, meu Deus. Aí ninguém ia conseguir usar. Ninguém ia conseguir usar, definitivamente. Olha, o manual de basic dos metabarões. E agora tem a gente. Temos nós? Eu tô fazendo eu tô brigando com o GitHub, né? Como é que funciona, tô aprendendo a usar. Tô aproveitando esse período de quarentena para voltar a rabiscar código para MSX. Por ocasião que vocês estão ouvindo isso, eu espero já estar com a versão 1.0 do primeiro software que eu fiz, já está disponível. Neste século. Não, se tudo correr bem, até o fim do mês vai estar assim. Até quando vocês ouvirem, sim, estará. E eu já estou vendo outras coisas. Ao contrário de todo mundo que quer portar o Gradius 5 do PlayStation 2 para MSX, ou fazer alguma coisa mais poderosa e radical, eu estou partindo para fazer outras coisas que ninguém pensa, mas que eu acho que são legais. Você pode portar o Shadow of Colossus para MSX 1. Não, eu não. Máximo. Eu tenho alguns projetos, já comentei várias vezes, em prosa, já foram narrados em prosa e verso, mas eu tô fazendo alguns utilitários, algumas coisinhas simples, estou fazendo. Aquela solução que eu fiz, botamos no site, que eu fiz o post, né? Finalmente desencantei aquela história do ambiente de desenvolvimento. Já teve várias melhorias nos scripts, fiz algumas mudanças neles, inclusive estou pesquisando coisas sobre o OpenMSX para poder melhorar algumas coisas na minha solução, mas está funcionando bem. Então eu tô aos pouquinhos, a minha meta é pegar alguns utilitários que eu acho que são coisas legais que tem no Unix, como tem o MSX-DOS Tools, tem várias ferramentas do Unix disponíveis, mas tem algumas outras que não tem. Então eu decidi enveredar por isso aí, fazer algumas coisas por esse lado, e depois eventualmente fazer algum joguinho, alguma coisa, vamos ver como é que vai ser. Mas eu tô rabiscando alguns códigos aí, já tô tendo alguns resultados bem interessantes, né? Tô mais rodando ainda, tô trabalhando muito em cima do emulador, mas é claro que o teste final é no MSX mesmo. Mas eu espero que eu já esteja liberando a primeira versão, a versão 1.0 do primeiro utilitário esteja liberada por ocasião que vocês estejam ouvindo isso. Se vocês quiserem procurar, procure meu GitHub aí. Quem diria eu poder dizer isso, né? Eu tenho um GitHub, eu tenho uma página no GitHub. Se vocês quiserem dar uma pesquisada lá, vocês vão acabar, procurem pelo meu nome, não vou dar o endereço aí embaixo não. Vocês procurem aí que vocês vão acabar achando alguma coisa que eu coloquei lá. E qualquer coisa que vocês quiserem saber de uma coisa, manda em contato. Pergunta. É curioso que isso está animando o pessoal que trabalha com desenvolvimento para MSX, que o pessoal tá se animando a programar. Pergunta no grupo de Zap do MSX. Não. Tem um grupo à parte de programação que o pessoal tem conversado bastante. O Leidson, né, o Popolon, que é nosso ouvinte, inclusive, tem feito algumas lives mostrando o framework dele de desenvolvimento de Pascal, que é muito bom.
Tem muita solução interessante, muita coisa interessante que ele fez lá. E então, hoje, por exemplo, tinha uma live. Ele fez uma live hoje que ele portou um código de um First Pareba Shooter de C++ para Pascal, colocou tudo otimizado com cheio de... Tá usando modo texto. Ele é todo cheio de if-defs, tudo, né? Que é uma coisa muito comum do Pascal, para poder compilar e usar recursos específicos de cada plataforma. Mas ele estava falando hoje, falou, olha, se eu tirar esses if-defs todos, se eu tacar no Pascal 3 da MSX, acho que compila, hein? É claro que vai rodar um FPS de meio FPS ou 0,25 FPS, mas em teoria funcionaria. Roda pra rodar Crysis. Então ele tá fazendo... Agora até o Switch roda Crysis, não tem mais graça. Então ele tá fazendo algumas coisas. Então isso é interessante, porque não só ele, mas outras pessoas estão produzindo, estão desenvolvendo algumas coisas, decidiram aproveitar o tempo. Não, eu vou escrever algum código, vou fazer alguma coisa que eu tava parado, vou fazer. Então tá andando, entendeu? Tá andando. Espero ver resultados interessantes para breve. O meu utilitário, esse primeiro, deve estar pronto, espero até o fim do mês. Espero que até o fim do mês esteja pronto. Se der, eu quero fazer um segundo, que eu já falei, me dá logo um segundo, que é bem rápido de fazer, bem fácil de fazer, já está tudo esquematizado na cabeça, e esse vai sair mais rápido. O Bel já boto lá e depois vocês vão ver algum post no site, alguma coisa anunciando a ferramenta, falando lá. Cuidado com esse negócio de tá tudo pronto na cabeça, que quando a realidade é cruel. Não, sim, mas esse é muito simples de fazer. Essa é a ideia que eu tenho para fazer. Esse outro é muito mais simples do que esse primeiro que eu estou fazendo. É um grep? Não. Já tem grep no MS-DOS Tools, para que eu vou refazer o grep? Ah, mas ele é muito limitado. Cara, eu tenho outra coisa, eu tô com outras coisas mais interessantes, pensando mais em fazer nesse momento. Outras ferramentas que não tem. Já tem um grep, concordo, é um grep limitado. Fazer o quê? Eu vou partir para ver. Depois eu vou fazer o grep. A gente pode até pensar nisso, mas não tô pensando no grep, não. Tô pensando em outras coisas para fazer. É ruim com grep, pior sem ele, entendeu? Então já tem um, para que eu vou reinventar a roda? Depois a gente pensa nisso. Dá um tapa na roda. Para encerrar. Pauta curtinha de hoje, né? Aliás, tem um gerador de pauta rodando? Deu tempo de rolar o gerador de pauta, ô Giovanni? Não. Acabou a pilha do computador, que é esse negocinho pequenininho da Tend, e infelizmente eu pedi pelo Mercado Livre, vai demorar um pouquinho pra chegar. Não dá pra ir na padaria comprar pilha agora. Enfim, se a gente tivesse comprado a pilha, sei lá, no Amazon Prime ou no Submarino Prime, já tinha chegado. Vai comprar no Mercado Livre mais barato. Porque é pilha, né? Pilha grande, então é complicado, não dá pra comprar pilhinha. Cara, vai ter que trazer da China. O jeito é esperar, né? Dá tempo, não se preocupe. A gente não vai pra lugar nenhum mesmo? Também tem essa. Então este é o fim. This is the end, beautiful friend. Gente, a gente se vê no próximo episódio, que é 15 dias. Aliás, o próximo episódio com níveis de epicidade poucas vezes vistas na história desse podcast. Uma epicidade épica. Um episódio colossal, felistofélico, titânico. Grande pra caraca mesmo. Torres titânicas, o melhor estilo Lovecraft. Mas o Lovecraft adorava botar titânico em tudo. Tem gente que adora botar nanotecnologia em tudo, então... Qualquer coisa com mais de 1,5 m pro Lovecraft era titânico, colossal, ciclópico. Então é isso, a gente volta daqui a uma semana, 15 dias, whatever, isso é sempre culpa do calendário, não nossa. E... César tem que se despedir, né? Então, César, termina aí. Né? Gente, acabou. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente volta daqui a, 15 dias. Não, daqui a uma semana. A gente não tem pra onde ir mesmo, então de volta. Enfim, tá certo. Isso é uma promessa ou uma ameaça? As duas coisas. Então tá, gente, fui. Este é o fim. Assine a newsletter do Retrocomputaria, a RetroBits, e receba no seu e-mail toda sexta as novidades do mundo da retrocomputação. E fale conosco, comente nos episódios, nas postagens, nos mande e-mail em retrocomputaria@gmail.com. Procure também o nosso perfil no Instagram, no Facebook, no YouTube ou no Twitter e manifeste-se. Seu comentário, você sabe, é o nosso salário. Obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio.